Deus a todos os meus irmãos. Hoje iremos aprender biblicamente a respeito da natureza dos seres espirituais, seus mistérios e ministérios. Os anjos agem, e isso é um fato. Agiram no passado recente do homem, e a esses estão reservados eventos futuros, como os juízos de Deus, o despejar da ira divina, o tocar das trombetas, enfim. Estão presentes do Gênesis ao Apocalipse. É importante dizer que, em geral, a igreja é formada por conceitos disseminados oralmente, o que favorece o surgimento do senso comum. Sabia que menos de 20% dos membros de uma congregação apuram os fatos biblicamente? Conhece a frase: não podemos impedir que as aves voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que elas façam ninhos sobre elas. Esta frase não é da autoria do apóstolo Paulo, portanto, não está na Bíblia, como muitos acreditam. Martinho Lutero foi quem transliterou um provérbio chinês. Isto não é surpreendente? Vamos aos fatos. Quem são os anjos? No idioma grego, o termo usado é angelos, e no hebraico, malak, ou mensageiro, e aparece só no Novo Testamento 175 vezes. Antes de mais nada, vamos deixar claro que superestimar ou subestimar a figura de anjos é um erro que nós, os cristãos, devemos evitar. Deixo aqui uma reflexão. Você acha correto afirmar que os lugares vazios em um determinado culto são preenchidos por anjos? Você acha que os anjos têm algo a aprender com os atos litúrgicos? Não. Os assentos vazios se destinam a pecadores. Lembre-se, Deus tem algo a tratar com pecadores e não com anjos cintilantes do exército celestial. A respeito dos anjos propriamente dito, não é permitido a estes pregar a palavra, tampouco ensinar o evangelho, muito menos aceitar a adoração. Anjos, quando sob a permissão de Deus, se transmutam em forma de homens e ingerem alimentos como vistos em Salmos 78:25, Gênesis 18:8. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Resumindo, os anjos têm a função de ministros, do grego diáconos, aquele que presta serviços, ou diaconia. A título de informação, angelologia, demologia, satanologia são assuntos muito discutidos entre eruditos teológicos. Nós, precisamente, nos contentaremos com citações e indicações fornecidas ao leitor leigo e que são suficientes para a instrução do crente. Para a tão gloriosa missão de reconciliação com aquele que nos fez como ele, uma ordem de guerreiros destemidos foi comissionada. O que descreverei a seguir não é heresia, nem divagações de uma mente conturbada. São trechos extraídos das Escrituras. Hebreus 1:14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Vamos conhecer os serafins, do hebraico seraf, incandescente. Ezequiel 28:14. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. O fogo do serafim é muito mais excelente que a ideia antropomórfica que se faz dele. É sobrenatural. Pesquise antropopatia e antropomorfismo para melhor compreensão. Não há menção a estes que não esteja relacionada à santidade de Deus. Para não nos estendermos, citaremos uma passagem bem conhecida, Isaías 6:2-3. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Um detalhe curioso. Sabia que os pais da igreja dos primeiros séculos cristãos
ensinavam que no paraíso edênico, antes de Adão adentrar ao jardim e pecar, seu corpo era luzente, um ser aceso. O termo usado na Bíblia é Or, dicionário hebraico Strong, referência 215. Outro dado revelador se acha em Isaías 6,6. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Esse fogo sai direto do coração de Deus. O homem saiu do coração de Deus. Deus busca salvar homens segundo o seu coração. Por isso o serafim não pôde tocar na brasa. Este fogo é para os escolhidos de Deus. Foi posto na língua, pois é ela que expressa o que vai no coração do homem. 2 Timóteo 1,6. O apóstolo Paulo exorta a Timóteo para que este reavive o dom de Deus que há nele, ou seja, o termo hebraico usado por Paulo é anasopureu, reavivar, assoprar as brasas. Agora, você entendeu o sentido primário da oração? Quanto mais você ora, mais você assopra essas brasas. Esse fogo, então, queima a carnalidade e extrai, liberta a essência do Espírito. Não serão resgatados os batizados em água, mas os selados com esse fogo. Aliás, não confunda dom de línguas com batismo do fogo, pois são manifestações distintas. Outra figura notável se acha na pessoa do arcanjo. Preste bem atenção. Este é cantor por excelência, mas acima de tudo é um guerreiro ávido e indestrutível. Além de que este é o porta-voz de Deus. O arcanjo não age diretamente em causas individuais. Não aparece em cultos, orações, nem em encontros pessoais. Ele é marechal de guerra e trata diretamente dos embates universais ocorridos nas regiões celestiais. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Outro paladino do Eterno se acha na pessoa do querubim, do hebraico querub, guardiões. Sua primeira menção bíblica se encontra em Gênesis 3:24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Estes são os veladores da glória do Pai. São mencionados nas Escrituras sempre em relação à glória do Deus Criador. Salmos 81. Tu que te assentas entre os querubins, resplandece. Lembrando que no tabernáculo, no lugar dos santos, onde claridade natural alguma penetrava, os querubins ficavam sobre a tampa da arca, onde o esplendor da glória de Deus resplandecia. Ezequiel descreve que eles carregam o trono de Deus. E então, vamos soprar essa brasa viva sobre a vida de nossos amigos e irmãos? Que a chama da glória de Deus nos purifique de todo o pecado, hoje e sempre. Amém.